uma estratégia muito simples, tá? Tanto para evitar a inflamação e evitar os sintomas da inflamação, principalmente estufamento abdominal, gases, e também para reduzir aí as chances de ganho de peso corporal, apenas fazendo essa estratégia. Primeiro, eu quero que você imagine o seguinte: existe uma fábrica, tá? Dentro dessa fábrica existe um galpão, uma sala responsável para receber um material específico, material este que todos os setores precisam utilizar todos os dias. Existe um encarregado responsável por pegar esse material que chegou nesse salão e distribuir para todos os setores. Quando sobra esse material, depois de ele ter distribuído para os setores, quando sobra, ele vai levar para o estoque. Imagine agora que esse material que chegou representa o açúcar, a glicose, no teu organismo. O carboidrato é ingerido, digerido e absorvido, chega na corrente sanguínea em forma de glicose, açúcar, monossacarídeo. O que acontece? A insulina é um hormônio que é como se fosse esse encarregado, que pega essa glicose e vai distribuir para as células que precisam, todas as células precisam desse nutriente, desse material. Só que o excesso, o que ele vai fazer? Vai estocar em forma de tecido adiposo chamado gordura, subcutânea principalmente. Mas também o excesso pode ser transformado, convertido em gordura visceral. Acontece que se eu coloco uma quantidade muito grande desse material, de uma só vez eu ingiro uma quantidade de forma isolada desse material, que é rapidamente absorvido e chegado na corrente sanguínea, o pâncreas, que é o órgão responsável por liberar essa insulina, que é esse encarregado, vai lá, libera uma grande quantidade de açúcar no sangue. Então, essa insulina ela vai ter muito trabalho, concordo? Porque tem muito açúcar para ela poder tirar da corrente sanguínea, distribuir para as outras células, que são setores, e estocar o excesso. Se daqui a pouco eu, de novo, consumo uma refeição com uma elevada concentração de glicose e de uma só vez aumenta a quantidade chega uma quantidade muito grande da corrente sanguínea, mais uma vez, esse pâncreas vai precisar mandar a insulina para poder fazer todo esse trabalho de novo. Um ponto importante: esse excesso de açúcar na corrente sanguínea, ele vai gerar aumento de gordura corporal. Então, o excesso vai ser convertido em gordura corporal. E também, essa elevação brusca de glicose na corrente sanguínea faz com que, ao longo do tempo, esse cara, que é esse órgão responsável por liberar a insulina para poder pegar a glicose, ele vai entrando numa estafa, como se ele não aguentasse mais. Toda hora tem que ir lá trabalhar, toda hora. Então, até o nosso pâncreas, ele também pode ser desgastado de tanto trabalhar. Então, ajude seu pâncreas a funcionar bem, tá? Quando o pâncreas, ele perde a eficiência, porque não é nem porque ele perde a eficiência, é você que tá o tempo todo dando trabalho, dando demanda, ele começa a ter uma resistência, e aí nós temos a chamada resistência à insulina, chamada doença diabetes mellitus tipo 2. Por quê? Porque existiu uma demanda constante e elevada desse pâncreas para estar fazendo esse trabalho de tirar essa glicose, porque não pode ter glicose circulante no sangue, tá? É tóxica. Então, o excesso e sendo convertido em gordura. Então, ajude. Como é que você pode ajudar? Sempre quando você for consumir uma refeição que tem ou pão, ou batata doce, ou aipim, ou arroz, ou batata, ou macarrão, ou tapioca, sempre coloque um outro alimento que seja fonte, preferencialmente de proteínas, tá? Pode também ter um pouquinho de gordura. Por quê? Porque esses outros alimentos, esses outros dois grupos, eles levam mais tempo para serem digeridos, porque são moléculas maiores, mais difíceis de serem reduzidas a moléculas menores para chegarem na corrente sanguínea, ou em formas de aminoácidos, ou peptídeos, ou em formas de triglicerídeos. Então, a gente precisa ajudar o nosso organismo nesse sentido. Então, se eu libero gradativamente a minha glicose no sangue, porque essa glicose, esse carboidrato vai estar junto com proteínas e gorduras, ou seja, ela vai também levar um tempo maior para ser absorvida, para chegar na corrente sanguínea. Então, eu vou ajudar o meu pâncreas, porque aí eu vou estar dando um pouquinho de cada vez, uma demanda pequena de cada vez, ele consegue dar conta, e aí não causa essa questão da resistência à insulina, e também eu não gero uma elevação muito rápida de glicose, evitando esse acúmulo de gordura, principalmente subcutânea e abdominal. E também quando eu consumo proteína junto com carboidratos, junto com carboidrato, ou gordura e proteína junto com carboidrato, eu gero mais saciedade justamente por ficar mais tempo no trato gastrointestinal, no sistema digestório, ou seja, eu vou aos pouquinhos liberando essa glicose da minha corrente sanguínea, sinalizando lá para o meu cérebro que eu estou em estado alimentado. Então, eu inibo o sistema de fome quando o organismo está equilibrado, tá certo? Então, fica essa sugestão aí, essa orientação simples, prática para você aplicar no seu dia a dia e te ajudar no processo de saúde, bem-estar, qualidade de vida e emagrecimento também.